Tenho 85 anos de idade. E esta frase já é um ato de desobediência. Porque já deveria estar parada há muito tempo. É o que a sociedade, as empresas, as pessoas, até nossas famílias, pensam que temos tempo, prazo, validade. Quando eu cheguei no Brasil, eu vinha como uma mulher indígena, como imigrante, baixinha, e tudo que estava ao meu redor e as mensagens que eu recebia eram: você não pertence a este lugar. A diferença era muito grande. E eu pensava, o que eu faço? Até o momento em que eu entendi que essa diferença era a minha força. E a partir desse entendimento, eu comecei a viver. E esse entendimento me acompanhou todo o meu percurso. Baixinha, teve uma diretora, candidata a diretora da minha empresa, que me disse, depois de uma reunião de conselho num grande cliente: Rosa, mas como é que você impacta as pessoas sendo desse tamanho? Né? E ela me admirava muito. Então, eu penso que nós temos hoje procurado falar sobre o outro, sobre a igualdade, sobre a necessidade de sermos iguais. Campanhas, movimentos, discursos, expressões, literaturas, pesquisas, tudo nos mostra a necessidade de fazer com que a diferença verdadeiramente seja uma potência. No entanto, ainda nós estamos muito longe disso. Estamos falando em tolerar, estamos falando em incluir, estamos falando em gerenciar essas diferenças. E tolerar, do meu ponto de vista, é o nível mais raso da convivência humana. Quando você tolera, você diz para o outro: eu te permito que você entre no meu mundo, no meu espaço, desde que você não me incomode. Na realidade, eu vou encontrar o outro numa aceitação plena quando eu entender que a diferença é fonte de vida, é fonte de criação, é fonte de humanidade. Quando eu entender que é um espaço de realização, um espaço de solução, um espaço de pertencimento de todos. A diferença é algo que eu acredito, como se acredito que isso é uma força. Eu entendo que quando descubro o que me separa, eu encontro a conexão. E quando encontro a conexão, sou capaz de integrar, sou capaz de construir, sou capaz de trazer soluções que pertencem a todos. Em 1966, fundei uma das primeiras ONGs dedicadas às mulheres. E essa instituição era para tratar, elas vinham mulheres com problemas de câncer de útero, com câncer de mama, mesmo elas nem sabendo que elas possuíam um útero, e muito menos imaginando que existia prevenção. Essas mulheres eram mulheres sofridas, eram mulheres que eram usadas, eram mulheres invisíveis no sistema. Nós ainda possuímos mulheres invisíveis no sistema. E eu era uma mulher
que estava num lugar, num país novo, tentando encontrar um lugar para mim. E elas eram brasileiras, no seu país, esquecidas. Aí aprendi exatamente essa lição, que ela vai, e repito, vai dirigir-me e orientar toda a minha atuação, minha vida, quando eu descubro exatamente que a diferença, porque éramos muito diferentes, mas ao mesmo tempo, na hora que estávamos em essa distância, eu descubro que nós podíamos nos conectar e que podíamos criar soluções juntas. Isto marca, para mim, esta lógica marca profundamente toda a minha história e toda a minha atuação. Porque a partir disso, eu percebo que existe uma lógica e existe um método para lidar com a diferença e viver a diferença. E adoto esta descoberta, que marca a minha vida, como essência de todo o trabalho que eu vou fazer em 50 anos, depois que fundo uma empresa de consultoria que lida com pessoas e forma pessoas. Já percebo que, em essa busca, e quando ouço, como engenheira, estruturar um método de como lidar com a diferença, percebo que muitas situações, em muitos momentos, me levaram a ter que utilizar no mundo, a utilizar essas histórias contadas, quando estamos escutando hoje, a importância da memória, a importância da história, a importância de tudo que é aprendido e coletado através da diferença e através da conexão. Eu entendo que isso é possível que seja levado em um campo que eu coloco como um desafio em toda a minha história, que é o campo da liderança. E quando eu falo da liderança, que hoje é um tema extremamente atrativo, né? Eu percebo que o que é ser um líder? Um líder é alguém que trabalha com isto. Um líder é um estado de vida que se apoia nisto. Porque o primeiro mandamento da liderança passa a ser, na minha percepção e na minha experiência, o cuidado com a diferença. Como cuido a diferença. E quando eu entendo o que nos separa, descubro o que nos conecta. Transitando nos ambientes corporativos, que posso falar deles porque nele que transito 50 anos, observo que estamos em uma busca desenfreada de respostas para nós mesmos. Estamos buscando muito, estamos num nível de ansiedade, de tensão, de necessidade de poder encontrar o outro e numa impossibilidade concreta de poder se conectar com o outro. Assustados ou temendo ou aproveitando todos os recursos existentes. Hoje, quando eu sei que 90% dos acessos de IA estão ligados a quê? A busca de conselhos psicológicos, de orientação emocional. Onde fica o outro? Onde fica o outro na sua diferença? E quando falamos que, dentro das empresas, olhando para um anúncio de uma vaga, e pedindo, estamos buscando um profissional para um ambiente jovem e dinâmico. Lá não posso me candidatar. E que isso não é uma discriminação, e que isso não é um afastamento, eu entendo que isso é uma burrice corporativa. Estamos num desafio muito grande, quando queremos entender que a diferença, ela é um impulso,
ela é um desafio. Ela não é um slogan. Ela não é uma foto bonita, sorridente. Ela não é um selo para colocar no site. Ela é a diferença. Ela é o motor. E quando nós esquecemos que dentro das organizações estamos descartando a inteligência e o pensamento que vem do coletivo e que vem de todos, estamos descartando o pensamento real, a contribuição do mundo real. Tememos porque a IA. Porque ela nos está batendo aqui falando assim, para que você serve agora? Acho que nós estamos voltando neste momento a um questionamento das 3 perguntas filosóficas profundas da humanidade. E acho isso muito bom, assim como a Covid nos colocou no confronto com a finitude e nos colocou nessa dimensão de tempo, de dizer assim, democraticamente você vai morrer, você porque eu escolhi você. E não importa quem seja você, você vai desaparecer. E democraticamente todos tinham o mesmo direito de morrer. Assim como ela nos colocou, em esse momento estamos sendo colocados na necessidade de responder. Espera aí, quem sou eu? Quem sou eu? Eu preciso saber quem sou eu. Quem me diz, por favor, quem sou eu? Segunda pergunta. Para onde vou? Para onde eu vou? E a terceira pergunta. Para que sirvo? Estamos com essas perguntas na mão e elas estão quentes. E não podemos sair dessa sem o outro. Dali a necessidade de entender que a diferença é nosso impulso de vida. Que a diferença, ela não é algo que eu posso tratar de uma maneira simples. É algo que está profundamente ligado a um estado de sobrevivência. Está ligado a uma condição de sobrevivência. Eu dependo do outro, o outro depende de mim. E cada um de nós tem uma inteligência diferente. E cada um de nós tem uma sabedoria diferente. Nos meus trabalhos nas empresas, eu tenho, por muito tempo, percebido que e isso aconteceu faz pouco tempo. Entrei numa reunião, tinha uma reunião de jovens executivos muito interessante, numa empresa de porte, e entrei, né, tranquila. Mas tinha uma pergunta muda que estava no ar, desde que entrei. E o que isso aqui faz aqui? Eu entendi a pergunta, mas fiquei muito quieta. Porque temos estereótipos. Temos formas de evitar esses estereótipos, mas temos formas de confrontar esses estereótipos. Quando consigo traduzir para o outro e dizer assim, queres saber um pouquinho mais? Ou quando vou atuar para poder utilizar tudo aquilo que eu trago da minha origem indígena, que é a intuição. Quando posso utilizar toda a flexibilidade, versatilidade que tive que usar como estrangeira e como imigrante para poder me adaptar a um negócio novo. E toda essa perspicácia e atenção que eu tive que utilizar para criar 5 filhos trabalhando e me antecipar às necessidades deles antes que as coisas acontecessem. E quando isso aconteceu, eu me reporto a uma última pergunta que deixo como desafio para vocês. Lidar com a diferença é uma informação estratégica. É uma decisão cotidiana, permanente e ininterrupta de fazer uma pergunta ao outro. O que você enxerga que eu ainda não vi? Para poder aprender.